Só tá um pouco baixo. Não, eu vou tentar usar esse aqui, mas tá... Alô, oi, oi. Alô, oi, oi. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a possibilidade de vir aqui falar para vocês um pouquinho sobre o tema infraestrutura livre, rede de data center compartilhado. Meu nome é Davis Oliveira, para quem não me conhece, eu vou fazer uma pequena apresentação do que eu faço, para que vocês possam entender onde nós vamos chegar com essa apresentação. Me empreste esse microfone, está melhor, que isso aqui é muito baixo. Alô, oi, oi. Bom, volta naquela página lá, não, primeiro não. Tá. O tema da apresentação, pessoal, é infraestrutura livre, rede de data center compartilhado. Eu trabalho no SERPRO, para quem não conhece, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Sou gerente regional de inovações tecnológicas, trabalho na Regional Belém. Tá? E também sou coordenador da SL, da Associação Software Livre, na região amazônica. Sou paraense, moro em Belém do Pará, e já trabalho há mais de 15 anos na área de infraestrutura, tá? Trabalhando com a parte de compartilhamento de data centers e também atualmente, que é uma linha de pesquisa minha que faço com pré-teste para doutorado, que é a linha de internet do futuro. Alguém aqui já ouviu falar sobre internet do futuro? Ninguém. Que legal. Então eu acertei, tá? Fiz uma apresentação bem conceitual, porque eu imaginava que as poucas pessoas tivessem conhecimento. E nessa abordagem eu vou trabalhar um pouco sobre computação em nuvem. Alguém já ouviu falar sobre computação em nuvem? Tá bacana, então. Além de computação em nuvem, também vou apresentar a ferramenta de computação em nuvem que nós vamos criar essas infraestruturas livres, que é o OpenStack. Alguém já ouviu falar no OpenStack? Está melhorando o índice de pessoas que conhecem das tecnologias. E um pouco mais vou falar sobre a camada de aplicações chamadas redes como serviço, que é o modelo de implementação que nós estamos trabalhando, tá, para o mundo de infraestrutura livre. O objetivo dessa apresentação, pessoal, é fazer um mix, tá, de conhecimento, tá, começando sobre a internet do futuro, falando sobre o protocolo que é utilizado dentro da internet do futuro, que é o protocolo OpenFlow. Alguém já ouviu falar de OpenFlow aqui? Tá, então estamos caminhando melhor agora. Falar sobre rede definida por software. Rede definida por software, o pessoal conhece? Tá? Vamos falar sobre computação em nuvem e vamos também falar um pouquinho sobre a parte de rede como serviço. A agenda dessa apresentação, pessoal, como eu falei, vou falar sobre a internet do futuro. Vou falar sobre as pesquisas experimentais que nós estamos trabalhando em internet do futuro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Vou apresentar um projeto que nós estamos coordenando aqui, lá em Belém, na parceria do SERPRO com a Universidade Federal do Pará, que é um projeto internacional também, que a gente trabalha junto com a União Europeia. Falar sobre rede definida por software. Vou falar sobre o OpenFlow, como é o funcionamento do OpenFlow, onde é que o OpenFlow se encaixa na computação em nuvem, em que momento eles fazem interação com a ferramenta que nós vamos estar trabalhando, que é o OpenStack. Falar sobre os modelos de serviço e as implementações da computação em nuvem. Falar propriamente sobre o OpenStack. Rede sob serviço, para quem não conhece, rede sob serviço é um dos modelos que está sendo utilizado para a implementação de serviços em nuvem. É do inglês Network as a Service. Tá? Fazer umas considerações finais e minha conclusão. E apresentar as referências que eu utilizei para elaborar essa apresentação para vocês. Bom, pessoal, a internet do futuro ela é uma disciplina que surgiu dentro da academia e hoje em dia vem-se muito em voga, principalmente pelas limitações que nós temos na arquitetura que a internet está colocada hoje em dia. Alguém acredita que a internet hoje em dia ela está com vários problemas? As pessoas acreditam que a internet que nós temos hoje em dia ela não é a melhor solução que nós temos para acessar a rede mundial de computadores? Isso é fato, pessoal. Isso dentro da academia, isso é um consenso. Tá? Os pesquisadores que trabalham com a internet sabem que o modelo de arquitetura proposto na internet há 25 anos atrás, onde nós temos o IP como a principal funcionalidade dela e principal protocolo, ela estagnou. Nós usamos um termo chamado ossificação. Tá? Ela ossificou, ela não consegue mudar, ela não consegue evoluir. Ou seja, a arquitetura que nós utilizávamos há 25 anos é a mesma arquitetura que nós estamos utilizando hoje em dia, com algumas gambiarras que eu vou apresentar para vocês, e por isso que foi criada essa disciplina de internet do futuro, que era para poder mudar essa arquitetura ou propor soluções para que nós pudéssemos evoluir
gradativamente, cada vez mais, o modelo de internet que nós temos. Principalmente por causa de um mundo, hoje em dia, que vocês conhecem muito, que é o mundo mobile. O mundo mobile ele transformou a comunicação de fluxos de dados dentro da internet. E esse contexto mobile ele é muito presente no contexto de internet do futuro para que a gente possa estar evoluindo a arquitetura que a gente está trabalhando na internet. O sucesso da internet, pessoal, ele foi muito forte na criação do protocolo IP. Todo mundo conhece o protocolo IP? Internet Protocol? Que bom. Protocolo IP, pessoal, ao mesmo tempo que ele é a porta de entrada para a evolução da internet, ele é a limitação da internet. Por quê? Porque é um protocolo antigo. É um protocolo que não foi criado com as finalidades que nós utilizamos hoje em dia. Hoje em dia nós queremos fazer vídeo on demand. Nós queremos acessar streams de vídeo, streams de áudio, o protocolo de transporte em cima dele do TCP, em comparação com o protocolo de rede, o IP, eles não foram preparados para isso. Então, ao mesmo tempo que o protocolo IP, quando foi criado, foi o boom para ser mantido a arquitetura da internet, ele é o nosso grande problema de se evoluir a arquitetura da internet que nós temos hoje em dia. Essa arquitetura, como eu falei para vocês, ela tem 25 anos. Vocês sabiam que o ano de 2014 fazem 25 anos que a internet foi criada, esse modelo, essa arquitetura, é o mesmo tempo do protocolo IP, na criação dele. Então, está muito ligado a essa arquitetura com a criação desse protocolo. Então, por isso que a gente bate muito na criação do protocolo IP, como ele sendo também um grande problema da evolução da nossa rede mundial de computadores. A inclusão de novas funcionalidades nessa internet que nós conhecemos hoje em dia, ela não foi prevista. Todos nós sabemos que a internet ela tinha fins militares. Ela foi criada na DARPA com o único intuito de ter comunicações entre agentes militares em posições diferentes. Só que ela não estava previsto a gente fazer VoIP na rede, não estava previsto nós utilizarmos um YouTube para acessar vídeo sobre demanda, não estava previsto nós fazermos serviços na infraestrutura de rede. Então, tudo isso, pessoal, não tinha sido pensado. E hoje em dia, para que nós possamos evoluir essa arquitetura, a academia, junto com algumas empresas, também começam a pensar de como mudar essa arquitetura. Daqui para frente eu vou falar alguns cenários para vocês de modelos que se pensam para trabalhar essa evolução da internet. E a principal causa de estudar a internet do futuro é a exaustão do protocolo IPv4. Todo mundo sabe que o IPv4 está acabando, né? Sabemos? Então, pessoal, o IPv4 acabando, o IPv6 nascendo, a gente tem alguns problemas, tá, de compatibilidade para os protocolos que estão embaixo do IP funcionarem. Então, é isso que eu vou explicar um pouco para vocês também, essas arquiteturas novas de internet do futuro, como é que elas trabalham, como é que elas visam melhorar essa arquitetura de internet. Remendos, pessoal. Alguém já ouviu falar de NAT aqui? Network Address Translator. O maior remendo que existe na internet. Tá? Traduzir endereços IPs públicos em IP privado. Tá? A nossa rede ela não foi preparada para fazer isso. Quando eu faço isso, eu quebro um dos principais pontos de informação do IP, tá? Que é o conhecimento da nossa rede. Então, um dos pontos principais que a internet do futuro trabalha, junto como rede definida por software, é o que a gente chama de localização dos recursos de rede. Então, quando eu faço esse tipo de serviço, eu estou quebrando uma das funcionalidades para a qual o protocolo foi criado. Entre outras, volta lá só um pouquinho. O CIDR, a divisão de máscara de rede, grande remendo na internet. Diferenciação de serviço em controle de tráfego de banda, outra gambiarra. Todos esses, pessoal, são exemplos de gambiarras que foram criadas para que a internet pudesse suprir as necessidades que nós temos hoje em dia. A internet do futuro, pessoal, ela tem um objetivo muito claro. Tá? Ela formula e avalia arquiteturas alternativas para substituir o protocolo IP. Então, quando daqui para frente, quem não conheceu o que era a internet do futuro, agora já sabe que é uma opção, uma possibilidade que a academia está trazendo para substituir a arquitetura na qual a internet está feita, baseada no modelo TCP/IP ou no modelo OSI, como era previsto antigamente. Antigamente, nós tínhamos a divisão da cadeia dos modelos de protocolos dessa forma, pessoal. Tá? A internet do futuro ela veio para se criar novas arquiteturas e novos modelos para que nós pudéssemos evoluir a nossa rede mundial de computadores. Esse aqui é um quadro comparativo que antigamente nós tínhamos redes ATM, nós tínhamos cabos de categoria 5, e numa pilha de protocolo, desde o protocolo físico até o protocolo de aplicação. Tá? Isso foi migrando cada vez mais para o cenário novos. Por quê? Porque agora apareceu o tal de Mobile Multicache, protocolo de transferência de dados em camadas, tá? Para segmentos de usuários determinados. Eu quero entregar protocolos de mobilidade
para certos grupos de pessoas. Se eu fosse trabalhar na nossa arquitetura antiga, eu não conseguiria fazer isso. Entre outros casos que nós citamos, como é o caso do RTP, Real Time Transfer Protocol, protocolo de transferências em tempo reais. Nossa arquitetura também não era preparada para fazer isso. O SDH, Síncrono Digital Hierarquia, hierarquia de sincronização de dados. O SMTP, o TCP, são protocolos que eles só utilizam a nossa arquitetura antiga. Então, para que a gente pudesse evoluir isso, foi criada essa disciplina chamada Internet do Futuro. Como eu falei para vocês, a Internet do Futuro, ela trouxe também 2 modelos para que nós pudéssemos melhorar essa infraestrutura. O modelo é o modelo mais radical que nós conhecemos, que nós estudamos nas referências bibliográficas e nas pesquisas que nós fazemos, chamado Clean Slate, a abordagem limpa. Ou seja, eu paro a internet como ela está agora e construo uma arquitetura do zero. Alguém acredita que isso seja possível hoje em dia? Não. Possível parar a rede mundial de computadores, né, pessoal? Eu vou falar para vocês que isso é possível. Existe essa iniciativa, o Japão já implementa e a China também está implementando essa iniciativa. E provavelmente esses 2 modelos eles vão ser referência, tá, para que a gente construa uma arquitetura nova para a internet que está sendo proposta. O objetivo dela é substituir a arquitetura atual por uma nova totalmente reconstruída. Novas de protocolos, novas de equipamentos. Alguém já ouviu falar de hardware livre aqui? Pois é, os hardwares livres eles estão comportados dentro dessa arquitetura Clean Slate também, numa abordagem nova. O objetivo de desenhar uma nova internet seguindo um conjunto de requisitos, como eu falei para vocês, protocolos, funcionalidades, implementações, não será imediatamente aplicada. Por quê? Porque se eu implementar um modelo desse, obviamente eu vou parar o cenário que nós temos, e nós sabemos que parar a internet hoje em dia é inviável. E aplicações viáveis ou não para a internet atual. Esse modelo ele já aborda os conceitos de protocolos de real-time, de vídeo sobre demanda, de streaming, para que a gente possa colocar dentro dessa arquitetura e possa evoluir esse modelo. E o outro é o modelo evolucionário. O modelo evolucionário, pessoal, na verdade, ele visa pegar o modelo que nós temos, fazer estudos e melhorias para as arquiteturas futuras, tá? Implementar paulatinamente como nós temos feito. Qual o grande problema de se trabalhar no modelo evolucionário? O modelo evolucionário se provou que a cada ciclo de 5 em 5 anos nós criamos novas gambiarras para a internet. E quando nós tentamos tirar essas gambiarras da internet, nós caímos de novo nos problemas de já estar no ambiente de produção e não poder mexer naquela infraestrutura e fica da forma como está. E nós não conseguimos evoluir a internet como nós gostaríamos que fosse para atender às necessidades dos usuários hoje em dia. Esse modelo ele estende, né, o modelo atual da internet e visa evoluí-lo. Tá? E inteligente mutação. Esse termo inteligente mutação é uma forma que a academia trata a internet quando ela é evoluída naturalmente. Eu citei o caso do NAT para vocês. Quando o NAT foi criado, ele foi inserido naturalmente nas redes como suporte nativo a NAT, nas pilhas de protocolos, para que o usuário final não tivesse a necessidade de refazer configurações. Ou seja, para o usuário final isso tinha que ser transparente. Tá? Essa abordagem evolucionária, ela trata isso, e o nome que a gente se dá para isso é inteligente mutação. Tá? Você trabalhar e resolver os problemas de forma transparente para que a gente não sofra, que sofra o menor impacto possível. Então, esses 2 modelos, pessoal, são os 2 modelos como são estudada a disciplina Internet do Futuro. Ou você está no modelo evolucionário, ou você está no modelo Clean Slate, no modelo de abordagem limpa. E daqui para frente, eu vou estar trabalhando em cima desses 2 contextos para vocês. Pessoal, uma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, eu estiver falando rápido demais, por gentileza, levante o braço, até porque para mim não ficar falando aqui, vocês ficarem só ouvindo, senão daqui a pouco está todo mundo dormindo. Tá bom? Combinado? A adoção de uma dessas abordagens, pessoal, ela pode alterar a situação da internet que nós temos hoje em dia. Todos os eventos que nós fazemos nacionalmente e internacionalmente, essa pergunta vem à roga. E aí, vamos implementar um dos 2 modelos, pelo menos para pesquisa, para experimento? Vamos. Nós sabemos que nós vamos ter impacto na internet que nós temos hoje em dia? Sabemos. É a única forma que nós temos hoje em dia, pela complexidade que a internet se tornou, da gente fazer uma evolução da arquitetura que nós gostaríamos de fazer. Ou você faz parando tudo, ou você faz evoluindo, passando pelos problemas que eu acabei de citar para vocês. Como eu falei para vocês, hoje em dia isso já é consenso. Tá?
todos os fóruns de internet mundiais, fóruns de internet nacionais, simpósio brasileiro, está acontecendo essa semana lá em Florianópolis, o simpósio brasileiro de redes de computadores, que um dos temas principais do evento é a internet do futuro e como nós vamos abordar daqui para frente esse contexto, tá? Dentro das academias, dentro das linhas de pesquisas que nós estamos fazendo. Por que isso é um problema, pessoal? Porque a nossa rede não estava preparada para trabalhar com redes móveis, nós não estávamos pensando naquele momento em mobilidade, nós não pensávamos em gastos com consumo de energia elétrica. Alguém já ouviu falar em TI verde hoje em dia? Pois é, nós temos a preocupação de trabalhar a TI, consumir a TI de um foco ecológico, de gastar menos energia. A nossa rede não estava preparada para isso. Nossos equipamentos de borda só querem trabalhar, processar, não interessa o consumo de energia que eu vou estar fazendo. Isso para um data center hoje em dia, isso encarece muito o custo de se você manter uma infraestrutura para você prover serviços, para provedores de serviço, para infraestruturas de serviços. Então, isso é pensado nessas dois modelos de arquitetura da internet do futuro. Então, por isso, pessoal, esses dois modelos, eles foram os dois modelos mais utilizados hoje em dia para que a gente possa pensar no modelo evolucionário ou no modelo de limpeza da internet. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns modelos, como eu citei para vocês uns casos, de projetos que já trabalham com essas duas formas de pensamento. O primeiro é o GENE e o maior dos dois que eu vou apresentar para vocês. O GENE é o Global Environment for Network Innovation, tá? É uma iniciativa norte-americana de experimentação em redes de produção para a internet do futuro. Esse projeto ele já está no ambiente dele de produção, já se trabalha com mais ou menos 25 backbones nacionais e internacionais, ou seja, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, trabalhando no modelo de rede, tá? Clean Slate. Tá? Ele já trabalha o modelo evolucionário, parando-se o modelo que nós temos e construindo um modelo novo, tá? De internet. E esse modelo ele já está preparado para fazer pesquisa em outros segmentos de rede que naquele momento que a nossa arquitetura de internet foi criada não estava previsto. Rede sem fio, redes óticas e redes elétricas, PoE. Alguém já ouviu falar? Power over Ethernet? Então, esse modelo que está se trabalhando no GENE já também pensa em como se transportar internet através das redes elétricas. O FIND, tá, que é o Future Internet Design, uma iniciativa da Ásia, tá, criada em 2011, que tem como ideia testar e amadurecer pesquisas em comunicação de dados e sistemas distribuídos. Um pouco diferente do GENE, o FIND ele já busca também trabalhar com a parte de computação em nuvem para os modelos novos. Por isso que ele fala de sistemas distribuídos. Ou seja, como eu vou melhorar o acesso às minhas nuvens que estão separadamente, geograficamente separadas, para que eu possa estar trabalhando o contexto. Hoje em dia, alguém acredita que nuvem não seja o futuro da nossa computação? Alguém discorda desse pensamento? Ninguém discorda, pessoal. A nuvem veio para ficar e por isso que essa abordagem do FIND se preocupa com sistemas distribuídos. E o projeto que eu falei para vocês, no qual eu também participo, que é o FIBRE, tá? É o Future Internet Experimented Between Brasil e Europa, na verdade, a União Europeia. É um projeto que ele é coordenado pelo CNPq e pela CAPES no Brasil, tá? E participam desse projeto as 4 universidades federais. A Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal Rio Grande do Sul, a daqui, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Esse projeto é coordenado por nós, lá em Belém, tá? Pelo grupo de pesquisa chamado GERCOM, Grupo de Pesquisa em Internet do Futuro e Redes Multimídia. E esse projeto ele começou em 2011 e também em parceria com o SERPRO, agora desde o ano de 2013, o SERPRO entrou numa das pernas do projeto para que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre o que está sendo pensado e, mesmo tempo que nós estamos conhecendo, implementar o nosso backbone de produção nacional. Tá? Então, nós já estamos caminhando atualmente, falando agora como SERPRO, caminhando para que nós comecemos a implementar redes definidas por software no conceito de internet do futuro nos próximos 2 anos. Um projeto que pretende construir um laboratório nacional para experimentações de internet do futuro e federá-lo a iniciativas semelhantes na Europa. Na Europa, temos a cidade de Ofélia, na Espanha, que já trabalham com esse mesmo contexto, onde nós fazemos nossas conversas, e já tem um polo de mais ou menos 35 backbones montado, tá? E o Brasil também está montando o seu, junto com a RNP, para que a gente possa estar conversando e falando nessas ilhas, tá, mundiais, para que a gente possa começar a testar essas evoluções. E a rede definida por software, pessoal. Aí nós começamos a entrar na parte da técnica de como se implementar a internet do futuro. Onde nasceu a rede definida por software, pessoal? Hoje em dia,
tudo que nós pensamos é baseado por software. Tá? As APIs de sistemas elas foram criadas para melhorar o método de chamadas em software. Serviços são oferecidos através de software. E eu posso citar N casos para vocês. E esse é um contexto que nós chamamos tudo ser baseado por software. Tá? Hoje em dia já se fala em, além de rede como software, storage como serviços. E tudo isso eu vou falar para vocês um pouquinho nessas apresentações. Por que nasceu as redes definidas por software, que é o tema da nossa apresentação? Primeiro, pessoal, os modelos de equipamento, os switches e roteadores que nós tínhamos nos nossos backbones e nas nossas bordas, eles são proprietários. Tá? Esse é o primeiro mundo, por isso que a gente traz essa conversa também para um fórum de software livre. E nós tínhamos muita dificuldade para poder mexer nessas arquiteturas de equipamento. Por quê? Porque caso eu quisesse fazer uma atualização no firmware daquele equipamento, eu tinha que pedir para o vendedor que me vendeu aquela solução fazer a atualização. E ele fazia o quê comigo? Eu cobro, eu faço. Mas eu sei fazer. Tu me libera o código para eu poder fazer, implementar no teu hardware, eu conheço o teu código, eu conheço o teu hardware, eu posso fazer. Tem que esperar o meu ciclo de atualização, tu tem que pagar por isso, e tu vai ficar à mercê da minha tecnologia, e tu não vai evoluir a partir disso. E a partir desse entendimento, se criou o que nós chamamos de rede definida por software, que era exatamente quebrar essa força, tá, entre o vendedor do produto com o software que está gerenciando aquela ferramenta. E aí a tecnologia criada para isso, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco no protocolo OpenFlow, ela conseguiu fazer esse misto de separação. Agora eu não preciso ter um software que controla o switch ou o roteador de borda daquele fornecedor. Eu posso implementar uma outra camada, tá, para que eu possa estar gerenciando isso de fora, que vocês vão aprender um outro conceito de rede chamado controlador agora. Esse modelo de rede definida por software, pessoal, era exatamente isso que eu estou falando para vocês. Era um software de controle, tá? Um sistema operacional do equipamento, digamos assim. Tá? O iOS da Cisco, quem conhece o iOS aqui da Cisco? Já mexeram, o pessoal de rede sabe o que eu estou falando. O iOS é o software de gerência dos equipamentos da Cisco. Tá? Então é exatamente em cima desse iOS que eu vou estar atacando para poder conhecer e começar a trabalhar em rede definida por software. E o hardware dedicado em encaminhamento de pacote. Para quem não sabe, pessoal, um switch e um roteador, estou falando de switch e roteador, que são os equipamentos mais conhecidos no enlace de rede dentro de uma infraestrutura de rede. Ele é formado por duas camadas. Uma é a camada de software, que eu falei para vocês, que gerencia essa aplicação. E outra é a camada que faz o controle do encaminhamento do pacote, tá? Que é o hardware em si. O hardware em si não vai mudar. A funcionalidade do hardware é encaminhar pacote para a porta de destino, no IP de destino, ou no IP de origem, no IP de destino. Então, o objetivo do hardware é esse. O que eu quero mexer é no software. Tá? O único problema que eu tinha para fazer isso era o que eu falei para vocês, era a interação. Como é que eu fazia a configuração nesses equipamentos? Alguns vendors, eles disponibilizam pelo menos uma interface web, comandos SNMP, ou uma linha de comando para que eu possa estar fazendo a configuração naquele software. Mas isso é muito limitado. Para quem quer crescer, para quem tem necessidades de evolução, tá? O que o vendor oferece é muito pequeno para minhas necessidades. Até porque a necessidade do meu backbone, quem conhece sou eu. Tá? O vendor ele trabalha de uma forma genérica, mas a minha necessidade, que protocolo eu estou rolando, qual a necessidade de largura de banda eu preciso, como eu vou alocar dinamicamente essas bandas, quem conhece isso sou eu. Tá? Então, para mim poder evoluir a minha rede, eu precisaria ter acesso a esse software de gestão. E aí surgiu o que nós chamamos de rede definida por software, do inglês Software Defined Network. Tá? É uma forma padrão de se programar os dispositivos de rede remotamente. Lembra que eu falei do controlador para vocês? É esse controlador que vai controlar todo o encaminhamento da minha rede agora. Permitindo que a camada de controle possa ser movida para um servidor dedicado. Ou seja, agora eu não preciso mais comprar o hardware do vendedor. Eu monto isso num servidor, numa estação de trabalho. Levanto um server nele, instalo o aplicativo do controlador e faço toda a gestão se eu tiver o conhecimento de como funciona aquele hardware. Isso já é factível, tá, pessoal? No final da apresentação eu vou mostrar para vocês que esse modelo todo já é possível de ser colocado em produção em provedores de serviço. Volta lá. E com alta capacidade de processamento. Por que alta capacidade de processamento? Porque quando eu quero evoluir um hardware de borda, um switch ou um router, eu preciso comprar recursos do fornecedor. Tá? E esses recursos para o fornecedor, para aquele hardware, são caríssimos.
Imagina que quando eu preciso trocar um equipamento, vamos no exemplo mais clássico que nós temos passado hoje em dia, trocar um equipamento, um switch 100 para um switch 1000, a diferença de preço já é absurda, porque os equipamentos lá são hardwares específicos para aquele componente. Então isso se torna caro o produto. Aqui não. Como eu já vou trabalhar o meu controlador, o meu software de gestão num hardware de servidor, a memória é mais barato, HD é mais barato e processador é muito mais barato do que comprar para uma caixa fechada. Então eu consigo evoluir tanto em performance quanto em gestão muito mais rápido do que o vendedor produz um produto de uma caixa fechada. Então isso foi uma das grandes sacadas que quando pensar em rede definida por software, a evolução para que a gente pudesse começar a arquitetar uma internet nova. Manter o alto desempenho no encaminhamento dos pacotes em hardware. Lembra que eu falei para vocês, quem vai fazer o encaminhamento é o hardware, não tem problema. Aliado à flexibilidade de se inserir, remover e especializar aplicações. Agora, como eu sou gestor do meu software, eu posso fazer com que a minha aplicação fale direto com o meu software. Ele tem controle direto, real-time access, tá? Através de APIs. Quem conhece a API aqui, chamada, é dessa forma que eu vou me comunicar agora com o meu controlador, através de API. Aplicações de software por meio de um protocolo aberto. Aí é o ponto que eu vou começar a falar para vocês do OpenFlow. Foi a partir desse contexto de qual protocolo eu vou fazer essa comunicação para que o meu controlador, que é esse agente novo da rede, possa falar com essa rede que eu estou construindo. Foi criado um protocolo para isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Para a programação da lógica do equipamento. Ou seja, o OpenFlow agora faz a programação no software que eu conheço de gestão daquele equipamento. O modelo anterior a esse que eu estou apresentando para vocês, pessoal, era uma caixa preta no roteador. Tá? O meu roteador ele tinha dois planos que nós segmentamos. Um era o plano de controle, nada mais é do que o software, tá, que está gerenciando isso, e o outro era o plano de dados, era quem faz o encaminhamento, o hardware do produto. Tá? E essa caixa era fechada, só quem conhecia isso era o vendedor, tá? Só ele tinha conhecimento, a gente não podia fazer nada. Ele me dava um preço, para te evoluir tua rede, tu tem que pagar tanto. Acabou minha conversa, eu tinha que aceitar aquilo, porque ele era o fornecedor daquela tecnologia. E o modelo que nós estamos propondo agora, tá, de redes programáveis, ele mudou. Vocês veem que a arquitetura, ela mudou completamente. Agora eu vou ter, além do plano de controle, do plano de dados, eu vou ter um controlador, tá, que nós também, atualmente é chamado de software operacional de rede, um sistema operacional de rede. Tá? Uma camada de virtualização, porque toda essa minha rede agora, daqui para frente, ela vai estar virtualizada. E os planos de dados para fazer o encaminhamento dos fluxos que nós temos na minha rede. E agora eu começo falando um pouco desse protocolo que revolucionou o mundo de rede, pessoal. Em 2010, na Universidade de Berkeley e na Universidade em Stanford e Califórnia, foi desenvolvido um protocolo que pudesse falar a tecnologia de internet do futuro e rede definida por software. Esse protocolo ele é livre, pessoal. Tá? Esse protocolo ele pode ser implementado por qualquer pessoa e as implementações deles nos controladores também são todos livres. Então, essa é a grande vantagem de se evoluir hoje em dia. Qual foi a sacada aqui? Se o vendedor não está dando conta de evoluir o produto dele, eu vou fazer com que o meu produto seja padronizado, ele seja compartilhado e seja livre, para que as pessoas que têm a necessidade de evoluir a sua infraestrutura de rede possam evoluir sozinha no seu conhecimento que tem do seu backbone. Então, esse protocolo é o protocolo que vem revolucionando o nosso mundo. É o que faz a gente estudar diariamente para poder evoluir a arquitetura da internet. Só uma observação. Esse protocolo também já veio preparado para trabalhar com aquelas duas abordagens que eu falei para vocês. Tá? A Clean Slate e a evolucionária. Então, se eu quiser testar, criar um ambiente experimental ou um ambiente de produção de internet do futuro, esse protocolo ele já pode ser utilizado para os dois cenários que eu vislumbre. Tá? E como é que o OpenFlow funciona, pessoal? O OpenFlow nada mais é do que uma funcionalidade a mais no sistema operacional, tá, do equipamento de rede que eu vou estar utilizando. Ou seja, a Juniper, a Cisco, a Datacom, todas essas empresas vão embarcar nos seus equipamentos suporte a OpenFlow. Esse é o nome que nós chamamos. Equipamentos com suporte a OpenFlow. O OpenFlow ele é uma comunicação de dados, é um protocolo. Todo mundo sabe o que é um protocolo? Um protocolo nada mais é a forma como eu interajo, faço uma comunicação, tá, entre dois segmentos distintos que não se conhecem.
Tá? É a forma de se comunicar entre dois segmentos. E o protocolo OpenFlow faz exatamente isso. Eu controlo o meu equipamento de rede, tá? O meu switch, meu router, com o meu controlador, que é o elemento novo de rede que eu falei para vocês. Então, essa comunicação toda é feita através de um canal seguro, SSL, para que eu não tenha ataque de hijack, tá? Dentro dessa minha infraestrutura de rede. Garantindo, assim, que o controle dos fluxos naquela rede sejam garantidos. E dentro do OpenFlow, pessoal, nós temos o que nós chamamos de diferenciação de serviço. O que diferenciação de serviço do OpenFlow ele faz? Tá? Ele vai segmentar o que eu falei para vocês, o que é plano de dados do que é plano de encaminhamento, ou plano de fluxo. E eu vou falar daqui para frente mais um pouquinho sobre isso. Passa mais. Quando o OpenFlow foi criado, pessoal, ele foi pensado em alguns objetivos de suprir a arquitetura que nós estávamos provendo para a internet nova. Tá? Que objetivos são esses? Permitir que redes reais sejam utilizadas como um ambiente de experimentos. Alguém aqui é suporte técnico de provedor de serviço, alguma coisa? Ou trabalha com redes de produção? Tu tens coragem de mexer na tua rede de produção? Tu para a tua rede de produção para testar um protocolo novo? Não, né? Exatamente por isso que a gente teve que criar essa disciplina. Tá? E o OpenFlow ele trabalha dessa forma. Eu não preciso estar segmentando. Eu posso segmentar minha rede para trabalhar meus fluxos de dados experimental no mesmo switch, no mesmo roteador de produção, sem fazer interferência dos meus fluxos. Tá? Ou seja, na minha rede de produção que eu já tenho, que eu já conheço, que eu já administro, eu posso estar implementando isso, tá? E posso fazer experimentos sem que aquilo interfira, tá, na minha rede de produção. Essa é uma das grandes sacadas e um dos principais objetivos da criação desse protocolo. Proposta tecnológica baseada na separação do plano de controle de dados, já falei para vocês. Um protocolo padrão para controlar estados de comutadores, tabelas de fluxo, tá, e tabelas de encaminhamento. Para quem conhece um pouco mais das especificações de rede, todo plano, todo switch, todo roteador, ele possui essas duas características. Ele tem a sua tabela de fluxo, para onde ele vai encaminhar os pacotes, tá? E a tabela de encaminhamento, que serve exatamente para fazer esse encaminhamento do conhecimento dos fluxos que eles devem seguir. Então, todos os equipamentos de rede que vocês conhecem trabalham dessa forma. E o OpenFlow veio para padronizar com que todos esses equipamentos trabalhem de uma única forma. Como é que ele padroniza isso? Criando mensagens de controle. Tá? Essas mensagens de controle são especificadas para que o equipamento que queira ter suporte ao OpenFlow trabalhe, fazendo com que o controlador e o equipamento de rede falem a mesma língua. Isolamento entre tráfegos, o experimental de produção, acabei de citar para vocês. Inclusão de suas funcionalidades nos computadores de diversos fabricantes. Tá? Se eu estou testando uma aplicação nova e aquela minha aplicação precisa de um protocolo específico e o meu suporte ao equipamento da rede não me dá suporte, eu jamais vou conseguir testar a minha aplicação. No caso do Serpro, nós temos essa deficiência. Nós precisamos testar protocolos de comunicação nossos, nós precisamos testar protocolos de criação de N possibilidades, de desenvolvimento de segurança, que nós não conseguimos fazer no nosso ambiente de produção. Então, nós temos que evoluir a nossa rede para que nós possamos fazer essa nova ideia e fazer com que nossas funcionalidades que nós trabalhamos dentro da empresa possam estar suportadas no nosso ambiente de produção. Então, isso está em destaque em vermelho porque é uma das grandes importâncias que nós temos. E, principalmente, eu não vou mexer na minha rede de produção. Ela vai continuar funcionando, ela vai continuar garantindo meus níveis de serviço para os meus clientes, ela vai garantir todos os requisitos que eu tenho e, assim mesmo, eu vou estar trabalhando no mundo real. Ou seja, agora eu tenho um test bed, um cenário real para fazer experimentação para que eu possa evoluir a minha rede. Possibilidade do uso de implementação de baixo custo e alto desempenho. Por que baixo custo? Porque agora eu não preciso comprar o equipamento novo que a Cisco lançou. Eu só faço um upgrade no servidor que está instalado no meu controlador. Eu boto mais memória, eu boto mais processador. Alguém já abriu um roteador, um switch aqui, pessoal? Vocês já viram como é que é? Ele é separado. Dentro dele, se vocês forem ver, tem a placa de memória RAM, tem o espaço do flash da memória, que é o de armazenamento, e tem o espaço do processador. É um computador em pequeno porte. Então, para mim comprar um equipamento novo desse é caríssimo, o fornecedor bota o preço que ele quer, tá, para eu poder comprar. E agora não, eu preciso colocar apenas num servidor dedicado, que eu conheço o custo de memória RAM, eu sei quanto custa um processador, um Intel, um Xeon, eu sei quanto custa um disco rígido para eu poder armazenar as minhas informações que eu preciso. Então, isso é uma grande evolução. Só isso. Passei. Tá. E definição de um novo elemento de rede que eu falei para vocês, o controlador.
Passa aí. Passa mais. Mais luxo. Tá. Mais um. Bom, pessoal, o OpenFlow ele trabalha da forma de tabela de fluxo, tá, pessoal? O que é isso? A tabela de fluxo ela contém as ações associadas e consiste no campo de cabeçalho de ações de como eu devo encaminhar aquele pacote de fluxo dentro da minha rede. Como eu falei para vocês, trabalha através de um canal seguro dentro do SSL, tá? E o protocolo OpenFlow disponibiliza um protocolo aberto para estabelecer a comunicação entre o comutador e o controlador. Hoje em dia nós estamos trabalhando com alguns controladores já conhecidos. Que é um dos principais em desenvolvimento atualmente, que é patrocinado pela Linux Foundation, é o Open Daylight. O Open Daylight é um controlador que já faz esse controle na minha rede. Nós temos o Beacon, também, que é um dos controladores mais velhos, o Nox, e um que eu tenho trabalhado atualmente, que é o Floodlight. O Floodlight é uma aplicação para controlador desenvolvida em Java, tá, que é possível fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, em hardware, em servidores que nós conhecemos. Como é que o OpenFlow funciona, pessoal? O OpenFlow nada mais é do que um protocolo que vai fazer trocas de encaminhamento no fluxo. Tá? O meu switch... Passa mais, bota uma figurinha. O meu switch ele recebeu um cabeçalho que precisaria ser trocado o fluxo de informação. Ele manda essa informação para o controlador. Tá? Todos os equipamentos estão conectados em rede, claro. E o meu controlador fala, opa, aquele fluxo pediu uma alteração. O que eu preciso alterar? O endereço de entrada, o endereço de saída, a prioridade daquele fluxo, o nível de serviço daquele fluxo, a quantidade de banda que eu vou alocar para aquele caminhamento, tudo isso eu posso fazer, tá, através do protocolo OpenFlow naquele controlador que eu acabei de citar para vocês. Assim. E como é que ele identifica isso? O mundo de redes, pessoal, quando nós transmitimos dados e fluxo, na verdade nós estamos transmitindo o cabeçalho daquela informação. Tá? Quando o cabeçalho daquela informação sofre alteração, é porque aquela ação para aquele fluxo ela precisa ser alterada. E é nesse momento que o controlador entra em ação. Quando ele recebe um fluxo que precisa ser alterado, ele tem uma tabela de comportamento que ele deve seguir, e nessa tabela de comportamento ele faz a mudança do fluxo através do protocolo OpenFlow e manda para aquele switch. Olha, switch, a partir de agora, eu quero que você encaminhe o fluxo do... Bota mais um. Daquele IP de origem 92.168.0.1, tá? Eu quero que tu mande para uma porta específica do meu switch. O meu controlador faz essa alteração no cabeçalho e manda para o meu switch, que tem suporte OpenFlow, fazer aquele encaminhamento daquele pacote. Passa mais. Bota até a figura. Tá. E quais ações que o meu protocolo OpenFlow pode fazer? O meu protocolo OpenFlow ele pode devolver o pacote, tá? Ele pode indicar uma ação de alteração naquele fluxo. O que é devolver? Ele recebeu, opa, eu não tenho nenhuma alteração para ser feita, encaminha o pacote naturalmente, como é o fluxo naturalmente de um switch e de um roteador. Ou então ele pode descartar, opa, esse arquivo aqui, esse fluxo recebeu uma alteração e essa alteração foi feita baseada numa regra errada. O que eu faço com esse pacote? Eu descarto. Por isso que ele trabalha com funções de contadores. Isso, pessoal, é o funcionamento do OpenFlow. E como é que eu entro no mundo OpenFlow na computação em nuvem para criar o que nós chamamos de redes de data center compartilhados? A computação em nuvem, pessoal, esse é um contexto clássico. Quem já leu isso aqui? Levante a mão, por favor. É a definição do NIST, tá? Que é o Instituto de Padronização, um dos institutos de padronização tecnológica norte-americano. Que diz que a computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso à rede umbíqua. Rede umbíqua, para quem não sabe, é aquela rede onde a computação está intrínseca em qualquer momento. Acesso a um banco, acesso à conta corrente de um banco, para fazer consultas em saldo. Eu estou fazendo um processo de computação gigantesco, tá? Para que eu possa receber uma única informação, que é o saldo que eu tenho na minha conta corrente. Eu estou acessando o banco de dados, eu estou testando a disponibilidade da minha rede, eu estou consultando a aplicação, estou fazendo N coisas atrás que nós não conhecemos, nós só queremos saber o resultado. O nome disso é computação umbíqua. E a computação em nuvem ela veio para fomentar esse contexto de computação umbíqua, ou seja, ter computação, ter informação acessada a qualquer momento e a qualquer lugar. Conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação, redes, servidores, processamento, armazenamento, hoje em dia até aplicações, tá? Para que a gente possa criar um ambiente de nuvem. Que possam ser rapidamente provisionados e liberados, ou seja, eu tenho que fazer com que o meu servidor tenha capacidade de armazenamento, capacidade de memória, capacidade de processamento disponível ao momento que eu quiser,
no serviço, pague pelo aquilo que você está acessando. Tá? Então, isso é um dos modelos que se passam, que o Niche padronizou. Com o mínimo esforço, eu tenho que fazer isso com o mínimo trabalho possível. Eu não tenho mais que instalar um sistema operacional numa máquina, eu não tenho que levantar aquele sistema operacional, eu não tenho que configurar minha aplicação, isso tudo tem que ser feito de forma automática, automatizada. Gerenciamento ou interação com o provedor de serviço. Dentro dos meus modelos de nuvem, pessoal, aí eu vou passar um pouco mais rápido, que o tempo está escasso. O Niche classifica os modelos de serviço de nuvem de 3 formas. Que formas são essas? SaaS, software como serviço, ou seja, a minha rede, a minha nuvem está preparada para me disponibilizar a minha aplicação. Quem pode me dar um exemplo de SaaS, aí, um serviço que roda em nuvem? Gmail, Google Docs, tá? Nossa nuvem já está aí, a nossa arquivamento local de arquivos do Serpro já está aí, é um exemplo disso. Dropbox é um SaaS, tudo isso são modelos de SaaS. Tá? Então, o que o modelo de SaaS traz para a gente? Tá? Ele disponibiliza que a minha infraestrutura de nuvem sirva como disponibilidade da minha aplicação. Tá? Esse é um dos modelos de serviço da nuvem. Outro serviço muito conhecido também é o PaaS, tá? Que é o Plataforma as a Service, plataforma como serviço. Minha plataforma como serviço, além de disponibilizar a minha aplicação, eu posso fazer deploy, eu posso desenvolver a minha aplicação na minha própria nuvem. Tá? Então, quando eu ofereço um serviço de PaaS, eu estou oferecendo um serviço que a pessoa que está contratando a nuvem possa disponibilizar o seu serviço, e além de disponibilizar esse serviço, ela pode fazer o desenvolvimento dessa aplicação na nuvem. É que nós chamamos de PaaS. E o foco da nossa apresentação, o IaaS, que é Infraestrutura como Serviço. O infraestrutura como serviço, pessoal, nada mais é que a possibilidade, tá, que o provedor de serviço, o provedor daquela nuvem, vai oferecer para os usuários, para os inquilinos, a poder acessar compartilhamento, redes, dados, storage, processamento, memória, para determinadas máquinas virtuais, vamos usar esses termos, que eu possa estar utilizando na minha infraestrutura de nuvem. Dentro dos modelos, falei os modelos de serviço e também nós temos os modelos de implementação de nuvem. O Niche classifica em 4. O primeiro, nuvem privada. É aquela nuvem que a instituição cria para acessar apenas as suas informações. Tá? Nós temos uma aplicação, que eu acho que a maioria conhece, chamada Expresso V3, tá? Que é o nosso serviço de e-mail e comunicação na empresa, que é rodado dentro de uma nuvem privada. Nós temos uma nuvem lá específica para um serviço. Esse modelo de infraestrutura... ele existe para que a gente possa criar servidores virtuais, para que a gente possa levantar máquinas virtuais, para que a gente possa criar uma infraestrutura de backbone numa nuvem virtualizada. A nuvem pública, como o próprio nome diz, é aquela nuvem que está acessada para qualquer um. Eu citei o exemplo do Google Docs ainda agora. O Google Docs é um modelo de nuvem pública, que qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ter acesso na nuvem do Google. A nuvem comunitária, tá, é a que junta a ideia da nuvem privada, mas para segmentos determinados de uma repartição de uma instituição. Ou seja, segmentos daquela instituição, a parte de gestão de pessoa, a parte de logística, a parte de produção, ela acessa aquela nuvem separadamente da nuvem pública que está disponível naquela empresa. E a nuvem híbrida, que junta o conceito de nuvem pública com nuvem privada. Ou seja, agora eu tenho um misto de infraestrutura de nuvem. A minha nuvem ela é composta por 2 segmentos, por 2 modelos. Modelo de nuvem pública e o nuvem privada. Esses são os contextos que o Niche apresenta como nuvem. Alguns pesquisadores, algumas bibliografias trabalham de forma diferente, mas o mais usual que vocês vão conhecer de nuvem é esse modelo. Tá? E qual ferramenta nós utilizamos para fazer a nossa infraestrutura de nuvem? É o OpenStack que eu falei para vocês. O OpenStack nada mais é que uma solução de projetos, tá, para que você possa criar infraestrutura de nuvens, seja pública, seja privada, seja híbrida ou seja comunitária. Volta lá. O OpenStack, pessoal, é um projeto criado em 2010, tá, em parceria com a Hackspace e a NASA. Aqui no FIG nós vamos ter o encontro da comunidade do OpenStack amanhã, a partir das 9 horas, só falta confirmar com a sala, que eu não lembro. E nós vamos ter várias palestras específicas sobre o OpenStack, tá, para que vocês possam conhecer. Essa ferramenta, ela revolucionou o mundo da computação em nuvem. Ela fez com que pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas pudessem construir a sua própria nuvem, seja independente de que modelo elas possam querer. Tá? Então, essa é uma solução muito legal de se conhecer. Volta. Como meu tempo está muito curto, eu não vou falar sobre cada elemento do OpenStack. Tá? Eu vou falar só um pouco da visão da arquitetura do OpenStack.
O OpenStack ele é dividido em 3 segmentos. O segmento de interface, o Horizon é como eu vou acessar a minha aplicação, a minha nuvem, onde vai estar disponível meus templates de configuração de memória, de processamento, de armazenamento. A camada de armazenamento, storage, a camada de computação em si, onde eu vou processar meus hypervisor, quais máquinas virtuais eu vou levantar, quais sistemas operacionais eu vou estar subindo naquela minha máquina virtual. A parte de rede, que é exatamente onde a gente foca essa apresentação, para criar os data centers compartilhados. Tá? E a parte de identificação é que faz controle de segurança. Bota na última, passa. Vai passando, pode passar. Pode passar. Passa. Beleza, pessoal. Como eu não vou poder explicar um pouco do OpenStack, eu peço para vocês, quem tenha curiosidade para saber, tá, as funcionalidades detalhadas, como se instala, como se levanta uma nuvem com OpenStack. Amanhã, no encontro da comunidade, nós vamos estar abordando especificamente só essa ferramenta. E o final, essa aqui é a última apresentação, último slide, tá? Exatamente a rede como serviço. Os data centers hoje em dia, pessoal, eles são o que nós chamamos de megas data centers. DCNs, Network Data Centers, redes de data center. Na verdade, o provedor de serviço de data center, ele tem N data centers virtuais dentro deles. Ou seja, eu tenho uma mega infraestrutura para comportar vários segmentos de data centers virtuais na minha máquina. E a partir desse compartilhamento de redes de data center, de infraestrutura, criou-se um outro modelo de implementação de nuvem chamado rede como serviço, que faz com que nós possamos compartilhar nossos data centers. Qual é o objetivo dessas redes como serviço? De rede como serviço. Permite que os usuários ou provedores de serviços de nuvem possam utilizar a infraestrutura virtual, aquela infraestrutura que eu criei, que eu virtualizei, pode ser com a ferramenta OpenStack, pode ser com outras, de um data center com mais eficácia e eficiência, ou seja, otimizar a alocação de recursos de rede, tá, para serviços de rede. Ou seja, agora eu posso fazer controle de banda em redes virtuais, que não era possível ser feita, eu só tinha enlace antigamente. Agora eu posso fazer diferenciação de serviço, eu posso fazer isolamento de tráfego, posso fazer N possibilidades que só era possível em rede física. Agora, com esse conceito de rede como serviço, eu posso estar implementando em redes virtuais. E quais são as funcionalidades de rede como serviço? As funcionalidades de rede como serviço, pessoal, a primeira dela é a mais importante, é a visibilidade da rede. Tá? Eu sei cada posicionamento, o geoposicionamento dos meus equipamentos de rede, tá? A que momento eu posso estar acessando, onde está disponível, qual recurso falhou, qual recurso está ativo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu implemento rede como serviço, eu garanto que a minha rede tenha redundância, tá, de alta performance. Custo de encaminhamento de pacote. Agora, eu não preciso fazer com que o meu pacote fique flutuando por vários roteadores. Eu posso fazer um encaminhamento direto daquele meu pacote. Alocação dinâmica de banda. A alocação dinâmica de banda é determinar com que as minhas redes virtuais, quando elas precisem de mais dados de rede, mais largura de banda de rede, essa alocação seja feita de forma dinâmica. Processamento interrede. Agora eu posso fazer com que as minhas aplicações não façam apenas consultas à minha rede, mas que elas possam se processar dentro da minha rede, dependendo da aplicação que ela quer. Uma aplicação muito tradicional que nós falamos disso é o geoprocessamento. Tá? O geoprocessamento e geolocalização, ela pode ser feita agora dentro da minha rede, tá, de serviços que eu estou ofertando para aquele modelo. E os requisitos que eu preciso para implementar essas redes de data center através do modelo de rede como serviço. Integração física com data center, tá? Ou seja, eu preciso que meus equipamentos do data center, switch, roteadores, estejam disponíveis para que eu possa acessar essa minha rede e principalmente com suporte ao OpenFlow, para que eu possa estar implementando experimentos, colocando a minha rede de produção com as duas abordagens que eu falei para vocês. Modelo de programação de rede, lembrem do OpenFlow, rede definida por software, eu preciso que a minha rede seja programável. A partir de agora, eu programo como a minha rede vai funcionar. Não é mais o vendedor que me forneceu aquele equipamento. Escalabilidade e separação dos múltiplos usuários da minha nuvem. Ou seja, a minha nuvem não é acessada só por mim, ela é acessada por vários usuários. Esses usuários, eles têm que garantir que o seu segmento da sua rede, o seu data center virtual, garanta a escalabilidade e garanta que ele só vai mexer naquele segmento daquela rede que está compartilhada, que está segmentada. Essa é uma consideração final, tá, para que vocês fiquem bem resguardados do que eu passei um pouco para vocês. SDN é uma arquitetura, tá, que veio para ficar
Estamos estudando isso bastante. Isso tira meus sonhos, tira tudo, que eu só vivo em função disso atualmente, para poder entender, para poder implementar. OpenFlow é um protocolo que veio para ficar. Computação em nuvem é a aposta de todos os data centers, todo mundo está migrando para a nuvem. Tá? E a rede como serviço é a melhor forma de se utilizar os recursos daquela infraestrutura de rede para a implementação de todo esse contexto que eu falei para vocês. Por fim, uma frase do CIO da Network Foundation, o Dan Pitt, que ele fala que o valor das SDNs é possibilitar a programação das redes, coisa que não era possível no passado, com software aberto. Isso é muito importante. Tendo software aberto, eu tenho padronização. De forma tão flexível e rápida quanto se precisa. Tá? Então, esse é um pouco um resumo do que nós falamos aqui dessa apresentação para vocês. Essas são minhas referências, se alguém quiser anotar de onde eu peguei todas essas informações. Aqui embaixo tem o link de instalação do OpenStack, um passo a passo, um step by step, que qualquer pessoa pode fazer. Eu vou deixar disponível também, caso alguém queira. E aqui embaixo tem o site do OpenStack para como se monta a computação em nuvem e infraestrutura com rede definida por software, com internet do futuro, tudo implementado. Pode ser consultada no documento também da OpenStack. E esses são os meus contatos, caso alguém precise tirar alguma dúvida, tá? O meu e-mail pode mandar. Eu não demoro para responder, tá? Estou sempre online, então se alguém tiver alguma dúvida também, precisar conhecer um pouco mais sobre a internet do futuro, conhecer um pouco mais sobre rede definida por software, esses são meus contatos. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, pessoal. Muito obrigado, tá? Alguém tem alguma dúvida? O pessoal entendeu tudo, né? Tem uma...